Olá pessoal, eu sou Emanuele Wiegert, nutricionista oncológica e coordenadora dos cursos de pós-graduação em nutrição oncológica aqui da NUTMED. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês em relação à clássica, tradicional dieta para neutropenia. A pergunta é: devemos indicar, orientar dieta específica para neutropenia? Ou seja, dieta considerada com baixo teor de bactérias? Não há, pessoal, embasamento científico atual em nenhuma diretriz, em nenhuma recomendação nacional ou internacional que justifique, não há embasamento científico que sustente a indicação de dietas consideradas dietas com baixo teor de bactéria, ou popularmente conhecidas dietas para neutropenia. O paciente com câncer, ele de fato pode desenvolver em determinada fase do tratamento, especificamente na quimioterapia, toxicidade hematológica, imunossupressão, uma alteração importante em relação às suas células de defesa, resultando em neutropenia. Então, antigamente acreditava-se que fazer a cocção extensa dos alimentos, restringir uma série de alimentos que poderiam ser potenciais vetores, transmissores de micro-organismos que pudessem resultar num quadro de infecção, deveriam ser totalmente excluídos da dieta dos pacientes com câncer. Hoje, como eu disse, não há embasamento científico para justificar essa prática e, inclusive, nós podemos, por meio dessas restrições inadvertidas, inadequadas, propiciar uma inadequação nutricional. Então, a gente tem ali perda importante de nutrientes, como vitaminas e minerais. E nós também acabamos, se adotarmos esse tipo de recomendação, restringindo alimentos que são fundamentais, que são importantes, não só por serem alimentos saudáveis, como as frutas e vegetais in natura, né, cru, mas também porque são alimentos que contribuem muitas vezes para manejar muitos sintomas que são comuns nessa fase do tratamento. A exemplo, por exemplo, da constipação intestinal. Então, hoje, pessoal, o que nós devemos fazer como prática, como rotina de orientação para pacientes que cursam com diminuição das células de defesa do seu organismo, com imunossupressão e evoluem com neutropenia, é uma orientação relacionada a aspectos higiênicos sanitários desses alimentos, dessa alimentação. Então, desde o processo de aquisição do alimento em um local confiável, seguro, né, até o preparo desse alimento, higienização e preparo. Então, por exemplo, nas frutas e verduras, nós vamos orientar esse paciente a utilizar a solução de hipoclorito, nós vamos orientar esse paciente a inspecionar bem esse alimento, então que as frutas não tenham rachaduras, não tenham ruptura da sua casca. Os alimentos como carne, laticínios, ovos, eles precisam sim ser bem cozidos, né, precisam ser, no caso do leite, pasteurizado ou fervido. Nós também vamos ter um ponto de atenção em relação ao local de produção e armazenamento desses alimentos. Pedir que esse paciente evite, né, comer em locais que ele não conheça a procedência e todo o manejo higiênico, sanitário, microbiológico dessas refeições. Então, procurar realmente se alimentar em locais seguros no seu próprio domicílio, eventualmente em locais que ele realmente conheça ali, né, como é que funciona todo esse arcabouço sanitário. Então, isso tudo faz com que a gente tenha um papel super relevante nas orientações em relação à segurança alimentar desses alimentos, mas sem dúvida nenhuma, a restrição, quer dizer, propiciar com que essa dieta ela tenha exclusões de alimentos importantes, ou mesmo uma cocção extensa, faz com que, sem dúvida nenhuma, nós possamos estar, de certa forma, não só prejudicando a oferta nutricional adequada, mas influenciando, contribuindo para uma piora do estado nutricional desses pacientes. Então, hoje, não há indicação, evidências científicas que sustentem a prática de restrições exacerbadas, né, em relação a essa oferta de alimentos que potencialmente possam ser transmissores, né, vetores de patógenos. E sim, devemos incentivar
todo o contexto higiênico-sanitário e adaptar isso para a realidade do nosso paciente, que nós sabemos que muitas vezes pode ter uma cultura de ter um consumo maior de determinado grupo de alimento que seja realmente um grupo de maior risco. Então, vamos trabalhar ali potenciais orientações para assegurar a qualidade sanitária e, desta forma, então, garantir que esse paciente fique menos suscetível, tenha um menor risco de desenvolver alguma infecção relacionada ou transmitida ou vinculada por meio do alimento. Então, fica aqui essa dica, esse é um ponto importante do acompanhamento e da orientação nutricional para pacientes na fase de tratamento ativo, especialmente a quimioterapia, e o nutricionista, então, ele deve ter, né, em mente que as restrições, elas não são de fato recomendadas, e sim as orientações, e esse é um papel bem importante do nosso acompanhamento nutricional. Então, até mais, até o próximo vídeo, pessoal!